criança que ele a conhece, que ele chegou lá a rincões profundos dela. E aí a criança está desarmada diante dele. Aí tem medo, porque ele pode quebrá-la e pode destruí-la. E pode mesmo. Pode humilhá-la. Quando o professor pega o lado fraco do aluno para humilhar, isso é terrível, mas ele pode fazer o contrário. É aí que está a vocação do professor. E é aí que está a beleza dessa vocação. Ele pega aquele lado fraco da criança, o lado frágil, e o eleva e o fortalece. Aí eu vou pedir licença para aqueles que não são cristãos, mas citar Jesus como um personagem histórico. Aquela cena tão bonita, que vocês não podem imaginar da violência daquela cena. Ele está lá em público, os judeus surpreendem uma mulher em adultério. Isso é uma coisa terrível no mundo judeu. É terrível, aquela mulher estava perdida. De tal maneira que a lei mandava que ela fosse apedrejada. Aí trazem-na até Jesus. Aí que é a festa deles. E agora? Aquela mulher colhida em adultério público. Então, era mulher já difamada, destruída, jogada ali aos pés de Jesus. Aí aquela cena que todo mundo conhece, que Jesus só diz essa frase: aquele que não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. E ninguém julgou. E o evangelista, com certa malícia, diz: e foram embora, começando pelos mais velhos, quer dizer, aqueles que tinham mais pecado, mas mais bonito é agora Jesus. Olhou para ela e disse: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, nem eu. Aquele nem eu dele, de Jesus. Pensa que aquela mulher nascesse. Agora imagina uma criança que é condenada por seu pai porque fez uma coisa errada. Vamos dizer uma criança que roubou. Coisa muito comum a criança passar uma fase de roubar alguma coisa. E às vezes o pai e a mãe ficam escandalizados. Chega o professor, acolhe essa criança e ajuda a se reconstituir a sua imagem digna. Isso é uma coisa fantástica. Por uma criança só que a gente salvasse, acho que valeria o tempo que a gente gasta nas salas de aula. E isso também pode ser no nível moral, no nível afetivo, no nível intelectual, em todos os níveis, nível social. Aquela criança que está um pouco asocial, que tem dificuldade de contato, que não brinca, você se aproxima dela. Quando eu voltei para o Brasil, para trabalhar, comecei a trabalhar com a juventude, e eu conheci um frei capuchinho muito simpático. Naqueles encontros de jovens, naquela época da década de 70, aqueles famosos cursos de juventude, uma espécie de cursílio para jovens. Então havia 20, 30, 40, até 100 jovens. Aquele frei, ele tinha um olho clínico de descobrir as meninas, os rapazes largados, ou eram mais feinhos, ou tinham uma roupa pior, ou não tinha a cultura dos outros, e deles ele se aproximava. E com eles ele trabalhava e fazia ressuscitar. Isso é ser educador. Então esse é o primeiro ponto profissional, o segundo ponto vocacional. E agora vem a terceira ideia do professor. O professor é o maieuta. Isso é muito bonito. É Sócrates, em termos antigos, é Paulo Freire, em tempos modernos. Eu aproximaria muito Sócrates de Paulo Freire. Sócrates por causa da sua filosofia. A filosofia dele, antes de virmos à Terra, nossa alma já conheceu todas as ideias, então elas já estão lá. Então, para ele é claro que o professor só acorda em nós as ideias que já estão lá. Mas, muito bem, essa visão permitia isso, e até facilitava, até obrigava. Mas nós podemos chegar a isso mais longe, sem ser, como Sócrates, acreditar na pré-existência da nossa alma, e que a nossa alma já contemplou todas as ideias antes de ser encarnada no cárcere do corpo, sem ter essa visão, tendo uma visão nossa que a alma começa a existir com o corpo naquele mesmo momento. Então nós podemos aí ser como pegar a inspiração em Paulo Freire. Paulo Freire disse que em aprendendo a ler, no caso dele da alfabetização, aqueles adultos, falava de adultos naquela época, eles descobriam a sua dignidade de ler. Dignidade de ler. Ele dizia, eu ouvi uma palestra dele, em que ele contava que quando um daqueles camponeses leu a primeira vez a palavra mutirão, chorou de alegria, leu a palavra, mutirão, mutirão. Essa palavra assim que parece tão difícil, que era a vida dele, ele fez tantos mutirões para trabalhar, para construir, e conseguiu ler.
depois usando o método de Paulo Freire de alfabetização. Agora, a criança também vive isso. Não da maneira tão dramática como um adulto, que nunca conseguiu ler, mas uma criança que está aprendendo a conhecer o mundo. Agora, a maêutica que eu estou pensando agora é outra, é mais profunda. É ir não só a palavra, a linguagem, a filosofia, ou a matemática, todas as ciências que a gente pode ajudar que a criança desenvolva, mas a maêutica da sua interioridade. A maêutica daquilo que a criança traz dentro de si, do seu segredo, das suas histórias. E para mim, agora eu vou passando já para a terceira parte da minha reflexão, que já está chegando um pouco mais ao fim, nós temos que ajudar que as crianças, os adolescentes narrem a sua vida. A narratividade. Eu dou muita importância a isso. O mundo de hoje está vedando, dificultando que as crianças e os jovens falem. Com certa ironia, eu digo para muitos jovens, quando vocês vão namorar, claro, vocês ficam tão juntos, boca a boca, que não podem nem falar. Vocês têm que falar. Falar do que sentem, falar do que vivem, falar das dores, das alegrias, dos sonhos, dos projetos que vocês têm. Ora, isso não é só para um jovem que está com 18 anos, 19, que está namorando, não. Isso também para uma criança pequena. Ela pode aprender a contar a sua vida, contar a sua dor, contar o seu sofrimento em casa, seja por palavras, seja por gestos. Eu vou contar um fato que me contou uma psicanalista. Ela comprou um tabuleiro com figuras de barro, não é barro não, é uma cera especial, e coloca diante das crianças, umas personagens um pouco informes, e as crianças que conformam esses pequenos bonequinhos e tecem uma história com os bonequinhos. E o psicanalista só fica olhando. Uma criança, um menininho pequeno, pegou um caixão, forjou um caixão, colocou um homem no caixão. Depois, colocou umas pessoas carregando o caixão. Depois começou a ir, rezar e cantar um canto fúnebre. A psicanalista levou um susto. O pai era um violento policial, violento. E o filho enterra o pai, coloca no caixão e leva para a morte. E canta a morte do pai. Isso é uma coisa, meu menino não sabia nada disso que estava falando, mas brotou do interior dele essa história de dor, de sofrimento. Agora imagina a dor dessa criança, que não conseguia falar, mas ele conseguiu narrar, e narrou por essa mímica. Então nós temos recursos de que crianças consigam falar ou com palavras, ou com gestos, ou com mímica. Quando eu trabalhava mais com jovens, um exercício que eu aprendi naqueles cursos que eu dava lá na Europa, na França, como eu não dominava bem a língua, então eu tinha que me defender. Então eu usei muito a dinâmica da mímica. Aí eu, uma vez, no curso de catequese que eu dei lá em Lyon, na França, dividia as crianças, os jovens, adolescentes, em grupos e dei para cada um uma parábola. Mas eles não deviam contar a parábola, eles não deviam falar, eles deviam representar a parábola e os outros deviam reconhecer. E, de fato, todos conseguiram isso. Eles começaram a representar a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, etc. Quer dizer, eles eram capazes de falar com o corpo e com os gestos. Então, isso nós devíamos trabalhar muito mais, essa narratividade para que a criança e o adolescente possa falar de si. Outra coisa importante também na educação desse professor Maelta, eu já estou partindo para essa terceira parte, que é das práticas, eles estão no mundo de muita informação. Hoje, um adolescente, às vezes, é muito mais bem informado que nós. Ele tem acesso rápido aos e-mails, aos sites da internet, que são milhões e bilhões de sites. Então, nesse sentido, eles sabem o que eles querem saber. Se eu fizer qualquer pergunta, quem é Lutero? Daqui um minutinho eles me dizem, Lutero nasceu na Alemanha, por quê? Bateram Lutero no Google, baixaram aquelas folhas, ele lê rapidamente, eles têm uma rapidez muito grande de captar isso. Então, nesse sentido, eles vivem um mundo enorme da informação. Mas informação não é nem pensar, nem agir. Olha bem,
Informação não é nem pensar, nem agir. Ora, o que nos leva a sermos seres humanos é pensar e agir. E um agir pensado. Essa é a diferença entre nós e os animais. Os animais agem, mas não pensam. A ação de um cachorro não tem uma teoria cachorral, né? Nós temos teoria para poder agir. Ora, isso que humaniza. Então, o mundo da informação não permite pensar quase, porque substitui pensamento por uma sucessão enorme de dados. Como os noticiários de cada dia, você termina o noticiário, antes de dormir, pergunte a alguém se essa pessoa fez alguma reflexão sobre as notícias que ela ouviu. Pergunte hoje. Terminou o Jornal Nacional? Vocês vão dormir. Você refletiu sobre alguma coisa? Talvez a maioria das pessoas não refletiram sobre nada, um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque aquela enxurrada de notícias não leva a pensar. Agora, se houvesse uma única notícia que fosse trabalhada, mostrando a contingência humana, mostrando a condição humana, refletindo sobre isso, aí as pessoas pensariam. Por exemplo, houve agora na PUC, no início do mês de outubro, uma semana da cultura religiosa, e eles tiveram uma experiência, os universitários da PUC do Rio, impressionante. Convidaram um ex-alemão que tinha sido perseguido nos campos de concentração. Portanto, alguém ainda que remanescente do Auschwitz alemão, portanto, que viveu o campo de concentração e agora pôde contar essa experiência dele. Diz que no final muitos jovens tinham lágrimas nos olhos. Não é uma notícia de televisão, é uma narração de uma pessoa que passou para eles o sofrimento que ele teve como um adolescentezinho, era jovenzinho naquela época, acho que com 17 anos, o sofrimento de um jovem de 17 anos, ver o horror de um campo de concentração. E agora, com seus quase 90 anos, se não me engano, por aí anda ele, contou para os jovens de hoje essa experiência. E os jovens de hoje se deixaram tocar por essa experiência, dessa desumanidade. Esse livro também que o Frei Fernando e Frei Beto nos deram como testemunho lindo, o diário de Fernando. O Frei Fernando anotou o dia a dia dos seus anos de prisão no regime militar e Beto agora redigiu tudo isso num livro. Então esse diário de Fernando termina com uma reflexão muito profunda sobre a contingência humana. Como é que o ser humano chega a essa degradação de torturar outras pessoas? Então acho que esse trabalho nós teríamos que fazer muito mais com os nossos jovens. Levar da informação à reflexão, da informação à praxis. Certamente esses jovens que ouviram esse relato de campo de concentração alemão dificilmente embarcariam numa aventura de serem eles um dia torturador, porque aquilo foi uma coisa tão profunda para eles e criou neles uma rejeição tão grande que para eles seria quase a morte eles entrarem numa aventura dessa, porque não foi uma simples narração, foi uma narração, uma simples informação, foi uma narração de vida. Outro aspecto importante também para a vida do adolescente e da criança é articular, a palavra é um pouco difícil, depois eu explico, articular os pequenos sentidos. Vou dar uma explicação.